Vamos começar com a notícia da Índia e eu vou te mostrar por que ela é tão importante. Índia se torna o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua em missão histórica. Eu até entendo. Como é que eles pousam no Polo Sul e não caem? Hein, Jennifer? Não sabe, né? Se você estudasse, você saberia. Como que é? Não sei também. Eles deviam cair, não é verdade? Se tá no Polo Sul, por que eles não caem? E aí? Pode explicar? Eu não sei, eu não consigo. Para mim, isso só pode ser uma conspiração ali que envolve NASA, né? Porque não tem como você pousar numa bola na parte de baixo e você não cair para baixo. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, exatamente. Então, sobe aí, vamos ler a notícia. Em missão histórica nessa quarta-feira, a Índia se tornou o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua, região inexplorada que fica do lado escuro do satélite. Eu quero lembrar para vocês que a Lua, diferente da Terra, ela não tem um movimento de... Aliás, ela tem sim um movimento de rotacionar no seu próprio eixo. O problema é que a velocidade dela é praticamente igual ou é igual à velocidade que ela gira em torno da Terra, né? Então, a gente só vê um lado da Lua. Ela está o tempo todo olhando pra gente, né? Tanto que quando você olha pra Lua, você vê o coelhinho da Lua. Se você olhar e você vê as manchinhas, parece um coelhinho. Você vê sempre o mesmo lado, né? Em transmissão ao vivo, os indianos exibiram... Conseguimos um pouso suave, tarará. Desce um pouco mais, desce um pouco mais. Esse é um movimento sem precedentes. Este é um momento para que uma nova Índia em desenvolvimento... É um momento para uma nova Índia em desenvolvimento, comemorou Narendra Modi, primeiro-ministro do país. Vamos lá. Por que isso é tão importante e por que a Índia fez isso? Isso é um sinal para o mundo de que, ó pessoal, eu também estou me desenvolvendo. Ó pessoal, eu também sou capaz de grandes coisas. Por quê? Vamos entender uma coisa. O mundo, né, sempre teve a aglomeração do poder, vamos chamar assim, na Europa, né? Nós sempre fomos um país eurocêntrico. Tudo aconteceu na Europa. A Revolução Industrial acontece na Europa. Os grandes impérios estavam na Europa. Então, Europa. O que acontece depois da Primeira Guerra Mundial? Você começa a ter uma polarização um pouco diferente só da eurocêntrica. Você começa a ter, por exemplo, potências como os Estados Unidos crescendo um pouco mais. E depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma explosão dos Estados Unidos e da Rússia crescendo e disputando ali, eu sou o centro do mundo, não, sou eu que sou e não sei o quê. Depois da Guerra Fria, depois de tudo isso, nós estamos vendo do lado ocidental, né, teve a queda da União Soviética, a gente está vendo um crescimento da China sem precedentes. E o que acontece com a Índia, que está logo ali do ladinho, né, é um país também muito grande, com uma população muito grande, há uma disputa de meios de se crescer. Como assim? Vamos entender. A China, né? Depois como é que eles chamam a Grande Revolução? Tem um nome. A Grande Revolução, não lembro agora. Depois da Grande Revolução de Mao, que foi um desastre, todo mundo passou fome, foi horrível. A China, nos anos 70, fez reformas para retomar o seu crescimento. Só que a China, em nenhum momento, admitiu que ia ser um país capitalista. Não, nós não vamos ser um país capitalista. Nós vamos ser um negócio completamente diferente que nunca se viu no mundo. A China tem um modelo de governo, um modelo de propriedade, um modelo de produção diferente do que se tem no mundo inteiro. O que a China fez? Eu já falei disso aqui numa outra live. Primeiro, a China fez uma reforma agrária de um modo diferente do que se via antes. Antes, as famílias na China, elas trabalhavam na terra e o que ela produzia, na verdade, era do governo. E eles começaram a ver que a produtividade caía demais, as pessoas tinham fome, não era legal. Eles mudaram, eles fizeram um esquema que chama Village and Townships, eu não lembro agora exatamente, que era basicamente você arrenda um pedaço de terra para uma família durante um período prolongado, 8, 10, 12, 15 anos. Tá? Essa terra é do governo, mas essa família age como se fosse proprietária daquele terreno. Esta família vai cumprir uma cota com o governo. Então, ó, você tem tanto para produzir para o governo e o excedente você vai fazer o que você quiser. Você pode vender a preço de mercado, você pode consumir você mesmo, você pode trocar. O que começou a acontecer? A produtividade agrícola ficou gigantesca.
né? E eles também proibiram, né, essas famílias de se mudarem. Então, ó, você está no campo, você vai ficar no campo, você não vai para a cidade. Beleza, isso deu certo, isso deu um boom na produção agrícola da China. Logo em seguida, eles falaram assim, agora nós vamos ser uma potência industrial. O que eles fizeram? Eles pegaram um monte de estatais chinesas, que eram basicamente um monte de estataizinhas pequenas e médias, e falaram, nós não vamos mais permitir isso. Ou nós vamos ter as gigantes, então nós vamos ter os grandes conglomerados de empresas, né, gigantescas, e as pequenininhas que servem a esse conglomerado, e tudo isso tá direcionado por um negócio chamado Sasaki. É como se fosse um grande ministério da economia, né, que basicamente decide o que eles vão produzir, o jeito que eles vão produzir, como eles vão comprar produto, como eles vão vender produto. E eles fizeram uma grande industrialização visando duas coisas que eram inéditas na China. Número 1, capital estrangeiro. Então, vem o dinheiro aqui, dá para você investir numa empresa chinesa. Isso é o número 1. Né? Número 2, nós vamos exportar. Então, nós vamos fazer produtos para o mundo. Né? Lembrando que a China tem um grande problema geopolítico, porque ali perto do litoral, né, no sudeste da China, você tem um desenvolvimento absurdo. Quando você pega no noroeste da China, que é inclusive onde você tem muita influência islâmica, etc., ali é muito pouco desenvolvido. Então, a China precisou fazer um planejamento gigantesco para unificar, né, o crescimento dela. E eles estão conseguindo, né, agora está desacelerando, mas eles estão conseguindo ali crescer de forma abrupta. A Índia, por outro lado, o que aconteceu com a Índia? A Índia ela foi colonizada pela Inglaterra. Então a Índia olhava e falava o seguinte, olha, eu estou vendo o que é o mundo ocidental. O mundo ocidental é um bando de desgraçado que vem aqui me explorar, certo? E aí você tem a colonização da Índia pela Inglaterra, aí você tem a história do Mahatma Gandhi. Você lembra do Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, aquele magrinho com aquele redondinho, pacifista. Ó, nós vamos reagir aqui de forma pacífica. Todo mundo vai sentar, nós vamos pregar a desobediência civil. Então ninguém vai machucar ninguém. Nós só vamos sentar aqui, nós não vamos fazer nada que os ingleses mandam a gente fazer. Nós queremos independência. E logo a seguir da independência da Índia, você tem ali uma experiência comunista. De fato, os caras olharam o primeiro-ministro da Índia na época, esqueci o nome, e falou, ó, eu não quero o Ocidente, eu quero ficar parecido com o Oriente. O que nós estamos fazendo aqui do lado oriental? Né? Na Terra do Sol Nascente. Nós estamos indo próximo do comunismo, então nós vamos aqui numa experiência comunista que também não deu certo. Então a Índia pegou e falou assim, não, nós vamos fazer diferente. Nós vamos agora pegar capital estrangeiro, nós vamos tentar ser mais capitalistas. Vamos tentar nisso. O que acontece? Existe uma disputa de modo de crescimento ali no Oriente para ver quem vai dar mais certo. Se você pegar, por exemplo, o Vietnã tenta copiar a China. O Vietnã fez basicamente a mesma coisa. Eles fizeram uma reforma agrária que também não foi tão magnífica quanto a da China. Tentaram fazer ali complexos industriais como a China fez, só que eles não conseguiram. Tá? Eles põem a culpa na guerra. Não, a guerra do Vietnã ferrou a gente. Não conseguimos. Então, existe uma disputa de como se crescer no Oriente, né? Haja vista também que Singapura cresceu muito nos últimos 70, 80 anos, abrindo mercado e sendo completamente capitalista. Então existe, para onde a gente vai? A gente vai mais para o capitalismo? A gente vai para o socialismo? Não, mas o capitalismo é malvadão, porque é dos ingleses lá, não quero. Não, então vamos para o comunismo. Não, mas o comunismo também não é legal. Olha a União Soviética que aconteceu. Puxa, e agora? O que eu faço? Então eles estão tentando descobrir meios de trilharem o próprio caminho rumo ao sucesso. E isso daqui, a Índia lançar um foguete e chegar na Lua é um marco, cara. É você falar, meu irmão, este país é capaz sim de grandes feitos. Mundo, invista em mim. Mundo, olha como eu estou legal, né? Agora, existem muitas diferenças culturais. Inclusive, se você pegar a revista Valete que fala de Índia, é muito, muito, muito importante que você leia ela. Quem tiver acesso a essa revista, realmente é uma revista muito boa, que fala muito sobre essa sociedade que está crescendo e tem diferenças culturais abruptas em relação à nossa. A gente tem que lembrar que a Índia prevalece ainda no sistema de castas. Né? O que é o sistema de castas? Basicamente, existem os brahmanes, que é como se aqueles seres feitos da cabeça do deus, que eu esqueci o nome. Você tem os guerreiros, que são feitos ali da parte do peito e dos braços. Você tem os comerciantes, que são das pernas. E você tem os... esqueci o nome agora, que são os intocáveis, que eles são feitos das partes dos pés dele. Então, é o pessoal que lava banheiro, é o pessoal que não tem direito nenhum à ascensão social. É muito importante que a gente olhe para a China, é muito importante que a gente olhe para a Índia, é muito importante que a gente olhe para o Vietnã, porque são potências
potências não, são países, são estados independentes que estão procurando seus próprios caminhos de crescimento e eles podem sim ser observados para que a gente aprenda o que a gente quer para nós. Porque nós aqui no Brasil, nós também precisamos encontrar o nosso próprio caminho. A gente precisa encontrar qual é o meio pelo qual a gente vai conseguir crescer. Tá? A gente precisa se industrializar, a gente precisa agregar valor nos produtos que a gente produz, a gente precisa encontrar um caminho para ganhar dinheiro, tá bom?